Seríamos estrangeiros em Tel Aviv, ponderou o patriarca. Aqui nós somos alemães. Eis o pior dos enganos. Vocês se julgam alemães, mas não são. Burgueses, comunistas, sionistas, religiosos, tolice. Um comunista alemão é um comunista, mas um comunista judeu é um judeu. Um burguês alemão é um burguês, mas o burguês judeu é um judeu. Um assassino judeu é um judeu. Até o meio judeu é um judeu. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre o Romance Inacabado de Sofia Stern, que é um livro publicado em 2016 pelo Ronaldo Vrobel. A exemplo lá do Traduzindo Hannah, este livro aqui me foi enviado pelo autor tão logo nós nos conhecemos lá em agosto do ano passado, quando eu participei do Festival Literário de Extrema. Mas enfim, com este livro aqui se evidenciou para mim como que os personagens femininos têm uma certa centralidade dentro da obra deste autor, pelo menos no que diz respeito a esses dois romances. Se você for parar para pensar, nesses últimos vídeos que eu venho fazendo, no que diz respeito ali à questão da condição judaica, etc., a gente sempre está ali meio que confinado a universos masculinos. Seja lá, por exemplo, no Maus, do Art Spiegelman, ou mesmo no Diário da Queda, do Michel Laub, você tem ali o retrato de uma família, mas sempre do ponto de vista masculino, e isso não acontece aqui. E, inclusive, essa centralidade de personagens femininas tem um impacto mesmo nos recursos autoficcionais que a gente vai acompanhando aqui ao longo deste livro, porque apesar de nós termos aqui um personagem narrador que também se chama Ronaldo W, e de nós estarmos aqui diante de uma narrativa familiar, como é muito frequente em livros que tem essa questão, que trabalham com essa questão da autoficção, o grande interesse, o grande foco de interesse aqui deste romance não é narrar a vida do Ronaldo, mas sim da avó dele, que é a tal da Sofia Stern, aqui do título do livro. Que é uma senhora hoje em dia, né? Mas enfim, que ela chegou ao Brasil ainda nova, fugida da Segunda Guerra Mundial, que então começava ali a se articular. A Sofia Stern, ela fugiu da Alemanha porque ela era mestiça, né? O pai dela era judeu e a mãe dela era católica. E justamente por ser mestiça e ainda mais tendo esse agravante do fato do pai dela ser judeu, ela começou a ser perseguida pelo regime nazista e por uma violência cada vez mais institucionalizada, seja em ambientes como o ambiente profissional, mas também mesmo na escola, quando ela ainda era uma menina. Mas enfim, o pai da Sofia Stern, ele era um afiador de pianos, afiador não, afinador de pianos, judeu, como eu falei para vocês, que tinha uma vida muito boa até que começou ali a viver em uma situação cada vez mais difícil com o início da perseguição nazista aos judeus, porque cada vez menos clientes queriam ali se relacionar com pessoas que eram perseguidas por esse sistema, porque afinal de contas só de você se relacionar com um judeu, você já estava ali na linha de tiro da perseguição nazista e coisas do tipo. Mas enfim, para além da Sofia e desse pai dela, a gente vai acompanhar um pouquinho também da história de uma amiga da Sofia chamada Clara Hansen. A Clara, ela é uma ariana, o que a faz ser muito bem vista e muito bem quista por todas as pessoas ao seu redor, seja na escola, seja em outros ambientes. Só que a Clara Hansen, ela é uma ariana de família pobre, enquanto a Sofia
ela tinha melhores condições de vida, apesar do pai dela ser um afinador de pianos. Mas enfim. Então, a Clara Hansen, ela acabou de se mudar de uma cidadezinha do interior para Hamburgo, e justamente por não estar ali conectada com toda aquela efervescência política e cultural dessa cidade, que era muito mais cosmopolita, a Clara ela nunca ligou muito para essa divisão que faziam, e justamente por conta disso ela acabou se tornando amiga da Sophie Stern. Só que essa amizade ela vai se tornando cada vez mais difícil, porque mesmo os professores sempre aconselham a Clara que ela não se envolva com uma pessoa de raça inferior. Para além da Clara, a gente vai entrar em contato ali também com a família da Clara, que é composta pela mãe, que apesar de também ser ali, enfim, uma ariana, ela é contrária ao regime nazista, e isso é uma coisa muito interessante, porque geralmente quando a gente vê esse tipo de representação da Alemanha daquele período, a gente sempre vê que parece que os alemães eram todos a favor de todas aquelas barbaridades que o Hitler fez. E nesse livro aqui a gente tem uma visão um pouco diferente disso. E isso me chamou bastante atenção. E para além ali da mãe da Clara Hansen, nós também temos o Hugo Hansen, que é o irmão da Clara. Ele é um jovem revolucionário. E isso vai fazer com que ele tenha brigas constantes com a mãe e com a irmã, porque apesar da mãe ser contrária ao regime, ela sabe dos riscos que existem em se assumir essa posição, então justamente por conta disso, ela prefere sempre ficar ali mais na dela, já o irmão não. Esse Hugo Hansen, ele sempre tenta ali se envolver em alguma balbúrdia contra a polícia e coisa do tipo. Mas enfim, então ele sempre acaba arranjando briga com a família, e mais do que isso, esse posicionamento dele contrário ao sistema acaba fazendo com que ele seja preso em algum momento aqui do romance e seja inclusive enviado para um campo de concentração, e daí você vai ter que ler o livro para saber qual foi o fim desse garoto. Mas enfim, entre uma coisa e outra, entre a briga com a família e ser preso ali e mandado para um campo de concentração, o nosso amigo Hugo Hansen acaba tendo ali um relacionamento amoroso, afetivo com a Sophie Stern, e isso vai ser outro dos elementos que vai dificultar um pouco da amizade da Sofia com a Clara Hansen. E pensar então na amizade dessas duas garotas, né, da Sophie Stern e da Clara Hansen, em toda a animosidade que essa amizade entre essas duas moças acaba gerando ali nos ambientes pelos quais elas vão passando, mostra muito dessa violência institucionalizada da Alemanha daquele período, que afetava inclusive o sistema escolar. Então, uma das coisas que me chamaram bastante atenção aqui ao longo deste livro é o modo como o Ronaldo Vrobel ele vai representando essa questão escolar e de como que essas escolas foram se adaptando ali, né, se adaptando entre aspas, enfim, porque elas tinham que obedecer e pronto, se adaptando ao regime nazista. Então isso me chamou bastante atenção enquanto professor, né? Eu fiquei pensando bastante em como que esse sistema escolar foi representado aqui pelo autor. Mas enfim, a Clara, com o passar do tempo, ela acaba se envolvendo ali com um dos membros importantes do partido nazista e acaba tendo um filho com esse sujeito. E paralelamente, então, a essa sua ascensão social dentro do Reich, ela chega inclusive a conhecer o Hitler, ela acaba se consolidando ali como uma das mais renomadas costureiras da Alemanha. E aí entra a segunda das coisas que mais me chamaram a atenção aqui dentro deste livro, que é pensar a moda dessa época, né? Porque se você pega... Eu pensei bastante nisso quando eu fui lendo aqui algumas das entrevistas que a Clara Hansen foi dando ali para os jornais da época, esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando bastante em como que era vestir como que as pessoas se vestiam naquele momento. E daí eu fui procurar algumas coisas na internet, encontrei um site muito interessante que fala dessa questão neste livro aqui, então isso me pareceu muito legal. Eu vou deixar o link para esse site lá embaixo. E uma coisa que é dita nesse site que eu pensava bastante também durante a minha leitura é naquele arquétipo da mulher fatal que se popularizou muito, não apenas na Alemanha, mas no mundo de uma maneira geral, né, quando a gente pensa no cinema, neste período aqui. Basta que você pense, por exemplo, em mulheres como a Louise Brooks,
lá do... É a Caixa de Pandora, se não me engano o nome daquele filme famosésimo dela, né? Ou mesmo da Marlene Dietrich, que é uma das minhas atrizes preferidas. Que, enfim, você tinha ali dessas duas atrizes, você tinha ali o arquétipo dessa mulher fatal, que vai estar presente aqui também na figura da Sophie Stern. E por que a Sophie Stern vai encarnar, então, ali esse arquétipo da mulher fatal? Porque, como eu disse para vocês, ao contrário da Clara Hansen, a Sophie Stern, ela era judia, né? E justamente por conta disso, ela não consegue empregos formais. Ora, se ela não consegue empregos formais e ela sabe que ela é uma moça bonita e ela sabe que ela canta muito bem porque ela ajudava o pai ali no processo de afinar os pianos, ela tem que viver com aquilo que ela consegue ganhar pelos cabarés da cidade, seja cantando, seja fazendo outras cositas más, se é que você me entende. E a partir desse momento, então, nós vamos acompanhando as vidas dessas duas personagens ali em paralelo. Então, o que está acontecendo com a Sofia e o que está acontecendo com a Clara. E apesar da gente acompanhar, então, a vida dessas duas personagens correndo em paralelo, vai ter momentos ali, então, que a gente vai acompanhar também como que a vida dessas duas acaba se cruzando ao longo dos anos. E isso também é algo muito interessante. Todos esses eventos poderiam ter ficado no passado, não fosse o fato de que no presente, ou seja, em 2013, a Sophie Stern, que está ali com seus 95 anos, passasse a apresentar uma série de crises que indicam que ela está ali sofrendo do mal de Alzheimer. Durante uma dessas crises, ela acaba fugindo de casa, o que faz com que o seu neto, que é um dos narradores aqui do livro, que se chama Ronaldo W., começasse a procurar ali pela avó. Ele só vai encontrar essa avó dias depois cantando em um prostíbulo de Copacabana totalmente entrosada com as prostitutas daquele lugar. Só que antes de encontrar a avó, o Ronaldo acaba vasculhando ali as coisas dela e encontra alguns vestidos dela de quando ela era mais nova. E mais do que isso, ele encontra um caderno. E nesse caderno existe toda uma narrativa ali sobre os primeiros anos de vida da tal da Sophie Stern. E é isso que dá título aqui a este livro. Muito bem. O que acontece? Juntando aquilo que ele encontra nesse caderno, essas roupas extravagantes da avó e o fato dele tê-la encontrado finalmente lá cantando em um prostíbulo, fazem com que esse personagem narrador começasse a desconfiar de que o passado dessa avó dele não foi tão tranquilo quanto ele havia pensado que fosse. Justamente por conta disso, ele resolve cadastrar o nome da avó no banco de dados da Cruz Vermelha da Alemanha para tentar descobrir alguma coisa sobre o passado dela e dias depois ele acaba recebendo uma ligação de uma juíza alemã que está trabalhando em um caso que envolve ali uma fortuna de mais de 7 milhões de euros. O que fez com que essa juíza ligasse ali para o Ronaldo é o fato de que, aparentemente, todo esse dinheiro pertence à tal da Sophie Stern, porque durante a escavação para a construção ali de um supermercado em Hamburgo, encontraram um bunker e dentro deste bunker havia uma série de documentos e um desses documentos era o testamento de uma tal de Clara Hansen que deixava todos os seus bens para uma amiga chamada Sophie Stern. Então, a partir desse momento, a gente acompanha a ida do Ronaldo e da Sofia para a Alemanha e a partir de então a gente vai acompanhando o que eles têm que fazer para poder provar que aquela é de fato a tal da Sophie Stern, ao qual pertence toda essa fortuna. O que acontece então, não sei se você percebe, é que nós acompanhamos aqui neste romance duas linhas narrativas, né? Uma delas vai seguir ali a Sophie Stern na Alemanha dos anos 30 e a outra vai falar da história do relacionamento entre essa avó e esse neto no início da primeira década dos anos 2000. Só que essas duas linhas narrativas elas vão correndo em paralelo, ou seja, não é que ele conta primeiro o que aconteceu no século XX e depois o que aconteceu no século XXI. Não, é um capítulo dedicado a cada um dos anos aqui, envolvendo a história de todos esses personagens. E à medida, então, em que essas linhas narrativas vão se interpondo uma à outra, a dúvida sobre quem é, afinal de contas, essa tal de Sophie Stern vai começando a aumentar. Tanto porque eles têm que provar que essa daqui é, de fato, a Sophie Stern, a qual pertence essa fortuna, mas também porque existe no passado dessa senhora uma série de mentiras, de desditas, de reviravoltas envolvendo tanto a vida dela na Alemanha quanto a vinda dela para o Brasil. Então tudo isso vai começando a fazer com que
esse narrador e o próprio leitor começam a desconfiar que tem algo muito errado a respeito aqui da identidade mesmo dessa tal, dessa Sofia externa. Muito bem. E daí é uma coisa interessante que, como o narrador não sabe de nada do passado da avó, nós também vamos descobrindo mais detalhes aos poucos, juntando as peças aos poucos para poder, enfim, construir de fato uma imagem o mais verídica possível para essa personagem. Uma coisa muito semelhante a essa havia acontecido lá no Traduzindo Hannah, como eu comentei para vocês no vídeo sobre este livro, cujo link vai estar lá embaixo. Então é como se fosse um romance policial em que o próprio leitor fosse o detetive ali tentando solucionar um caso e descobrir, desvendar ali todo o mistério envolvendo essa personagem. Então, e assim como o Traduzindo Hannah, as duas grandes questões que vão nortear aqui esse romance vão ser a questão da memória e a importância da memória para a construção da identidade da pessoa. Então, essa questão da memória, ela se intensifica ainda mais quando a gente pensa na questão do desgaste dessa memória individual, quando a gente lembra lá que a Sophie Stern, no presente, está com mal de Alzheimer. E quando a gente pensa na questão da identidade, ela vai se evidenciar tanto pelo enredo quanto pelo uso de artifícios metaficcionais, ou seja, metaficcionais não, autoficcionais. Ou seja, aqui existe um bom propósito para que esse personagem narrador se chame Ronaldo W. e que seja também um escritor. Porque isso confunde o leitor de modo que a gente pensa que isso daqui de fato aconteceu. Então veja que essa questão da identidade, ela se alia muito bem a esses artifícios utilizados aqui pelo Ronaldo Vrobel, de modo que eles não estão aqui em vão. Então, como eu falei para vocês em um vídeo, se não me engano no meu vídeo sobre o de Gados e Homens, eu comentei um pouquinho com vocês que essa questão autoficcional é sempre vista com alguma ressalva, porque ela é tida como uma literatura umbiguista, porque afinal de contas você tem ali um autor falando de si mesmo como se fosse uma terceira pessoa. Pois é, aqui neste romance, apesar de nós termos o uso desses artifícios, a gente não tem uma exploração cansativa deles, o que torna esses artifícios extremamente úteis para a articulação do enredo. E além de tudo isso, essa questão da identidade aparece novamente quando a gente pensa nesse não lugar ao qual o povo judeu foi ali, havia sido confinado durante o período do nazismo, enfim. E mesmo essa condição judaica, ela aparece de maneira problematizada quando a gente pensa que a Sophie Stern, ela era uma mestiça, ou seja, ela não era totalmente judia. Portanto, mesmo entre judeus, ela não tinha um lugar de reconhecimento para si própria. Então, essa questão da identidade, ela é algo muito recorrente em narrativas sobre essa questão judaica. E ela se intensifica ainda mais quando a gente está diante de uma personagem tão complexa quanto essa aqui, que dá título ao romance. Portanto, eu não sei se você percebe, mas apesar de se passar ali no período de articulação da Segunda Guerra Mundial e de toda a ascensão do nazismo e do Hitler e dessa coisa toda, o romance ele não é sobre isso. Ele fala mais das consequências desses eventos, né, do nazismo e da Segunda Guerra Mundial para a construção de uma memória familiar, quando a gente pensa na relação entre esse neto e essa avó, mas também para a construção da identidade, da individualidade dessa personagem que é a Sophie Stern. Então veja que apesar de se passar ali na Segunda Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial ser algo determinante, aqui nós não temos aquele coitadismo e aquelas descrições sangrentas e coisas do tipo, apesar de, como eu falei para vocês em algum momento, parte das ações se passarem em um campo de concentração quando a gente vai acompanhando ali a vida do Hugo Hansen, que foi um dos casos amorosos da Sophie Stern. Mas enfim, tudo isso é narrado de uma maneira extremamente clara, extremamente simples, extremamente leve. Então, a preocupação do Ronaldo Vrobel não é utilizar uma linguagem barroca, não é fazer piruetas linguísticas ou coisa do tipo. A preocupação dele é
contar uma história. Então parece, quando você começa a ler, que você está ouvindo ali uma pessoa contando uma história da família cheia de reviravoltas e coisas do tipo. Leia este romance, porque este romance é incrível, sério mesmo, vale muito a pena você conhecer o trabalho do Ronaldo. Assim como eu falei lá sobre o Traduzindo Hannah, esse daqui eu acho que é um daqueles romances que todo mundo deveria ler. Enfim, é isso, não direi mais nada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.